Boa tarde. Então vamos para mais uma aula sobre carboidratos. Eu resolvi resolver as questões que eu mandei para vocês, né? Alguns alunos mandaram dúvidas, eu respondi pessoalmente, respondi para toda a turma também. Então acho que é interessante a gente frisar algumas coisas que são os aspectos mais importantes. Bom, como eu já falei nas aulas anteriores, carboidratos são então solúveis, moléculas solúveis, também conhecidas como hidratos de carbono. Então são moléculas bem hidratadas, né, formadas de carbono, hidrogênio, oxigênio. São moléculas então que têm como principal função fornecer energia para o organismo animal, então elas são muito importantes, elas jamais devem ser retiradas da dieta. Quando o animal tem algum problema de saúde, como diabetes, ele é controlado, né? É manipulado esse carboidrato, assim como outros componentes da dieta, mas ele é a principal fonte, então, de energia para o animal. E também ele é importante para manter os níveis de glicose no sangue. Por que essa função? A glicose no sangue, nos animais, como em humanos, ela não deve estar nem alta e nem baixa. Ela é então regulada por ação hormonal, enzimática. Porque se ela estiver alta, o animal poderá estar com problemas de diabetes. Se ela estiver baixa, ele poderá ter problemas neurais sérios comprometimentos. Então, da mesma forma que em humanos, existe um limite, né, aceitável de glicose no sangue para cada classe animal. Então, equinos tem um, bovinos tem um, caninos, felinos, né, tem limites de níveis de glicose no sangue. Então, energia e manutenção da glicose no sangue são as duas principais funções dos carboidratos. Nós temos eles, então, na forma de mono, di e polissacarídeos, né? Que são as principais formas como eles se apresentam. Então, como monossacarídeo, nós podemos citar a glicose, aqui a representação esquemática, né? De uma glicose. Então, aqui nós teríamos um monossacarídeo. Se nós tivermos essa glicose ligada a outra glicose, nós já teremos um disacarídeo. Tá fazendo barulho esse quadro. Então, aqui nós temos como exemplo a glicose. Essa representação aqui é da glicose. Aqui nós temos uma ligação glicosídica, então, entre o carbono 4 e o carbono 1 de uma glicose. Então, 4, ligação linear, né? Orientação da oxidrila reativa para baixo. Então, nós temos uma molécula que é facilmente mobilizável, né? A glicose aqui. E aqui nós temos uma molécula formada por duas glicoses, um disacarídeo, que nós podemos citar aqui a manose, que é um açúcar encontrado então em vários alimentos. A maioria do carboidrato que é adicionado na dieta animal está na forma de amido. O amido então é uma importante reserva encontrada nos vegetais e pode se apresentar de duas formas. A forma de amilose, que a gente tem uma molécula assim linear, então só tem ligação 4 aqui, entre o carbono 1 e o carbono 4. O que a gente tem de característica nessa molécula? Ela pode ser uma cadeia longa, mas ela só tem, como ela é linear, uma extremidade reativa. Só tem uma oxidrila reativa. Então é a partir daqui que a enzima
amilase, que vai degradar esse amido, vai trabalhar. Qual é a importância dessa molécula? É uma molécula cuja digestão e absorção é lenta. Então, no animal que apresenta problemas de hiperglicemia, que ele tem o nível de glicose elevado, é um pré-diabético ou é um animal diabético, o amido adicionado nessa forma vai ser digerido e absorvido lentamente, evitando então, vai manter os níveis de energia do animal, evitando então uma hiperglicemia. Por outro lado, nós temos uma outra molécula, que é a molécula chamada de amilopectina, que é uma molécula então semelhante ao glicogênio, que apresenta então várias ramificações. Então nós temos aqui ligações entre o carbono 1 e o carbono 4, alfa, porque a oxidrila reativa é sempre orientada para baixo, e nós temos aqui nos pontos de ramificação as ligações entre o carbono 1 e o carbono 6 da molécula. Então essa molécula aqui, ó, diferente da primeira, ela tem várias extremidades reativas. Tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, aqui. Então, ela pode ser mobilizada e disponibilizada para o animal mais rapidamente em relação a essa. Então, essa molécula da amilopectina é similar à estrutura do glicogênio. Tá? Então, glicogênio e amilopectina, uma das variantes do amido, são polissacarídeos formados por várias moléculas de glicose e são similares na forma amilopectina e glicogênio. Então, moléculas que têm ramificações, então permitem mobilizar rapidamente as glicoses, né? Liberar essas glicoses aqui da molécula. Qual é a diferença dessas moléculas aqui da celulose? A celulose também é uma molécula linear. É uma molécula linear, só que nós temos uma diferença aqui na orientação da oxidrila reativa. Então, as glicoses que formam a molécula da celulose, elas são do tipo beta. Então, o que isso implica na molécula? Tem a oxidrila reativa voltada para cima. Então, nós temos as ligações desse jeito aqui, ó. Tá feio meu desenho. Então, nós temos aqui, ó, a ligação devido a essa oxidrila reativa aqui. É uma ligação rígida, então é uma ligação chamada beta. As glicoses estão todas na forma beta, então nós temos ligação do tipo beta devido a essa oxidrila reativa entre carbono 1 e carbono 4, da mesma forma que o amido. Então, nós temos uma molécula rígida e aqui a gente precisa de uma enzima especial para digerir a celulose. Então, quem consegue fazer digestão de celulose? Os cupins, que possuem uma flora microbiana associada, os cavalos no intestino grosso, na parte do cólon, lá no final, eles têm também alguma atividade fermentativa, né? Bactérias celulolíticas que fazem a digestão, e os ruminantes. Então, devido à característica dessa molécula, as glicoses são removidas uma a uma, então é uma digestão mais um pouquinho lenta, né, em relação ao glicogênio, comparando com o glicogênio. E também, devido à característica dessa ligação, ela forma então a parede celular das plantas e ela só pode ser mobilizada através desses micro-organismos então associados à flora ruminal
ao seco intestinal dos cavalos, coelhos também, né? Tem essa capacidade, roedores, e os cupins. Então são um pequeno grupo de animais que conseguem aproveitar essas glicoses aqui da celulose. Nos demais, como felinos e cães, ela é utilizada como uma fração fibrosa, que faz então com que ocorra a movimentação do bolo alimentar ao longo do intestino para sofrer a digestão, certo? Bom, vamos para a parte então falar sobre como que esses carboidratos são aproveitados pelo organismo animal. Então falamos do amido, da celulose, as diferenças que existem entre eles, né? E agora nós vamos ver como é que esse carboidrato vai ser importante, qual é a importância dele, né, para o metabolismo animal. Então, vamos para esse tópico. Carboidratos e metabolismo. Então, retomando, funções: energia, então, produção de ATP, glicose no sangue, né, que a gente chama, né, de glicemia, a quantidade de glicose na circulação, que deve ser mantida. Então, como que ele é aproveitado, como que ele funciona, né? Como que ele trabalha no espaço entre as refeições. Então, o que que a gente tem? Quando o animal recém se alimenta, ele vai produzir ATP, que ele vai precisar, vai deixar um pouco dessa glicose para compor a glicemia e vai estocar glicogênio. Esse glicogênio, então, vai ser estocado em dois locais. A gente já falou isso, né? Mas agora eu vou colocar aqui mais certinho para vocês. No fígado e nos músculos. Até 1%, então, do peso dos músculos e 10% do peso do fígado. Então, isso aqui é uma importante reserva, certo? Que vai ser disponibilizada quando, no estado recém-alimentado, ele vai guardar, certo? 10% do peso do fígado e 1% de toda a musculatura vai ser guardada de glicogênio. Quando que ele vai usar? Mais ou menos de 3 a 5 horas após a refeição. Isso vai depender do que esse animal vai se alimentar. Então, vamos pensar agora num espaço de 3 a 5 horas após a alimentação. Em geral, os cães passam até 10 horas ou mais sem se alimentar. Aqueles que recebem alimentação só 2 vezes por dia, é manhã, noite, finalzinho da tarde, dá de 10 a 12 horas. Aqueles que recebem alimentação 3 vezes por dia, dá no mínimo 5 horas de intervalo. Então, de 3 a 5 horas após a alimentação, o que vai acontecer? O fígado vai mover o seu glicogênio, vai degradar então o glicogênio que ele conseguir, né? E vai liberar glicose no sangue. Então, o fígado é responsável por controlar a glicemia, principalmente. Mas ele vai também liberar essa glicose para os tecidos.
tem rim, coração, né? Vão precisar dessa reserva, cérebro, né? Então, parte dessa glicose liberada no sangue vai recompor a glicemia, vai deixá-la dentro dos níveis normais, e a outra vai ser utilizada pelos tecidos. Os músculos não têm a capacidade de liberar glicose no sangue, mas eles vão então usar para produzir energia para o próprio trabalho muscular. Os gatos são mais paradinhos, são animais mais lentos, mas os cães, por exemplo, eles gostam de estar sempre em atividade, latindo, correndo. Então eles vão usar o glicogênio muscular para produzir energia para essas atividades, né, que eles fazem diariamente. Então aqui nós temos o uso, né, de um dos carboidratos sendo metabolizado, certo? E como que é nos animais que aproveitam a celulose? Como é que vai funcionar então nos ruminantes? Então, nos ruminantes, o que que a gente tem? Nós temos uma diferença muito importante em relação aos demais grupos animais. Os ruminantes possuem então um estômago dividido em 4 compartimentos, cujo o rumen ocupa a maior parte desses 4 compartimentos. Rumen, retículo, omaso e abomaso. Então, nesses 4 compartimentos aqui, nós vamos ter no rumen e no retículo a digestão da celulose. Então, eles conseguem aproveitar as glicoses daquelas ligações beta da celulose. No omaso ocorre a compactação desses alimentos que chegam do rumen e o abomaso é igual ao estômago dos monogástricos. Então aqui nós temos uma relação igual, né? O epitélio é igual, o tipo de digestão é igual, mas tudo que entra aqui no rumen e no retículo, ele sofre então processo de fermentação. Então, o que que acontece com a celulose nesses animais? A celulose, ela vai sofrer então um processo de fermentação, certo? Então, nós vamos ter aqui um importante processo de digestão dessa molécula derivada da glicose também. Então, a celulose, no primeiro momento, ela vai ser quebrada em N moléculas de glicose, depende do tamanho da molécula ingerida, né? Vai liberar as glicoses primeiro, depois isso tudo por ação da celulase, né? Celulase presente nas bactérias celulolíticas. E essa glicose, então, vai sofrer todo o carboidrato, seja na forma de amido ou de celulose que entrar no rumen, vai ser fermentado, então, em ácidos graxos voláteis. Os principais: ácido acético, ácido butírico, e ácido propiônico. Então, é completamente diferente do que acontece nos animais que só têm um estômago. Aqui no rumen, então, a celulose vai ser degradada primeiro em moléculas de glicose e depois vai sofrer o processo de fermentação. Então, toda a digestão aqui, ela é anaeróbica, ocorre na ausência de oxigênio, e o processo que ocorre aqui é fermentativo. Esses 3 ácidos graxos são conhecidos como ácidos graxos voláteis,
porque eles são produzidos e já são absorvidos pelo epitélio ruminal e já ganham a circulação. Então, na parte externa do rumen, existe toda uma microcirculação, então um sistema de microvasos que vão ali coletar os produtos que vão sair diretamente do rumen, que são, no caso, esses 3 aqui. Então, qual é o destino desses ácidos graxos? O ácido acético e o ácido butírico representam mais ou menos 70% da produção de ácidos graxos voláteis. Eles vão servir à síntese de ATP. Então, são precursores do ATP. Então, eles vão ganhar os diferentes tecidos do animal, vão chegar nos tecidos, eles não são ácidos ou básicos, então eles não carregam, não vão alterar o pH do sangue, então eles podem ser distribuídos, né, para os diferentes tecidos para a produção de energia. O ácido propiônico vai ser captado pelo fígado e 2 moléculas, 2 ácidos propiônicos, vão originar no fígado uma molécula de glicose. Então, aqui, a produção de ácido propiônico representa mais ou menos 30%, né, do que é produzido de ácidos graxos voláteis. Essa proporção, ela pode atender muito bem o animal fora do período de prenhez. Se a gente tiver uma vaca prenha, ela precisa aumentar essa relação aqui, aumentar a produção de ácido propiônico, para não sofrer um déficit de glicose e não ter a doença metabólica conhecida como cetose bovina. Se tudo correr bem, vai correr, nós vamos terminar o nosso semestre vendo todo o metabolismo do ruminante, incluindo a doença metabólica cetose, para vocês entenderem como é que ela pode se desenvolver. Então, tenham uma boa tarde, nos vemos na quarta-feira de novo, vou mandar outra videoaula para vocês, aí sobre lipídios, tá? Encerramos aqui então a nossa parte dos carboidratos.